é bom podermos elevar os nossos pensamentos a Deus. Como é bom podermos entender tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E eu sei, irmãos, que nós temos vivido tempos difíceis, mas eu queria pensar com os amados hoje um pouco acerca de prosperidade. Como podemos ser prósperos em meio às situações que nós temos vivido hoje? E qual a visão de prosperidade que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos convida a viver? E eu quero pensar com os irmãos no texto de Josué, capítulo 1, versículo 8. Somente o verso 8. À medida que você encontrou, eu quero convidar você a se colocar em pé. Josué, capítulo 1, verso 8. Diz assim o texto sagrado. Todos acharam? Amém? Amém ou misericórdia? Está dividido, né? Então vamos ler a palavra do Senhor. Josué 1, verso 8, diz: Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Podeis assentar, amados. Então aqui é uma receita de Deus para que nosso caminho possamos ser prósperos e para que possamos ser sucedidos em toda a nossa caminhada, em toda a nossa jornada. Nós sabemos que Josué foi um grande líder de Deus, um grande homem de Deus, que sucedeu a Moisés. Moisés, então, que foi chamado por Deus por volta do ano de 1560 a tirar o seu povo do Egito com a mão forte, com Deus guiando os seus passos, abençoando tudo aquilo que ele faria. E aí então, ao Moisés partir para a eternidade com Cristo, aproximadamente com 120 anos, Deus chama então Josué. E por certo Deus dá algumas recomendações a Josué, para que ele pudesse então conduzir o seu povo até a entrada da terra prometida, a terra que mana leite e mel, a grande Canaã esperada pelo povo judeu, a grande Canaã que havia anos eles estavam lutando para herdar essa terra prometida. E por certo aqui Deus dá uma direção ao seu filho, e ele dá algumas recomendações ao seu povo para que o Senhor continuasse com eles em todo o tempo, em todo instante. Então, irmãos, pensar sobre prosperidade, pensar sobre ser bem sucedido em dias atuais, é claro que quando nós pensamos em prosperidade, na maior parte das vezes o povo associa logo a riqueza, a dinheiro, a fama, a privilégios, a coisas que o homem logo arregala os olhos e diz: não, eu quero. Não é assim? Todos nós queremos ser prósperos. Não há nada de errado em querer ter dinheiro, não há nada de errado em querer ter campos para semear. Mas Deus nos mostra uma prosperidade ainda muito maior. É isso que nós iremos aprender aqui. Já começa na palavra de Deus, quando em Timóteo, no capítulo 1, 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6, ali o Senhor está nos mostrando uma visão, ou acerca daquilo que Deus pensa acerca do dinheiro. E basicamente no livro de Timóteo, o apóstolo Paulo ele vai descrever ali esse texto para 3 tipos de pessoas. Primeiro, para aqueles que não têm dinheiro, não são ricos. Versículo 6 e versículo 7 ele diz, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 e 7. Versos 6 e 7 ele diz: Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Então a primeira coisa ele está dizendo que grande ganho é contentamento com a piedade. Nada trouxemos para esse mundo, como também nada levaremos desse mundo. Depois ele escreve para aqueles que querem ficar ricos, para aqueles que querem ter dinheiro. Versículo 9, ele vai dizer: Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Primeiro ele fala para aqueles que não têm dinheiro, que não são ricos. Depois ele fala para aqueles que querem ser ricos. E no versículo 17 e 18 ele fala para aqueles que são ricos. Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas,
mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dele gozarmos. Primeiro, o que Deus pensa acerca do dinheiro. Então Deus, aqui Ele está dando um panorama daquilo que Ele pensa sobre o dinheiro. Ele escreve para aqueles que não têm dinheiro, para aqueles que querem ter muito dinheiro e para aqueles que já têm dinheiro. Mas nós podemos pensar um pouco acerca de prosperidade, aquilo que Deus fala aqui em Josué, no capítulo 1, no versículo 8 que nós lemos. Primeiro nós podemos observar que o Senhor tinha uma grande promessa para o seu povo. Talvez aquilo que nós pensamos e meditamos com Deus todos os dias e perguntamos: Senhor, o que o Senhor tem para a vida de cada um? Quais são as promessas do Senhor para as nossas vidas? Qual então consiste o nosso viver todos os dias, deitamos e levantamos, e o que o Senhor espera de cada um de nós? Aqui Ele, em primeiro lugar, no versículo 8, Ele diz o quê? Não cesses de falar do livro da lei. Ele está dizendo: ei, a primeira coisa, se nós queremos ser prósperos, se nós queremos ser bem-sucedidos, a primeira coisa que Ele nos exorta a fazer, que Ele nos convida a fazer, é pregarmos a palavra de Deus, é não cessarmos de falar do livro da lei. Por certo, o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, ele vai dizer: procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Ele convida então que possamos pregar a palavra, que possamos observar a lei, que possamos observar aquilo que está escrito, que não venhamos deixar de pregar esta palavra. E só é possível pregar a palavra quando nós conhecemos a palavra, quando nós vivemos a palavra, quando nós experimentamos a palavra na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Todos os dias nós possamos então experimentar dessa palavra de Deus. Em 2 Timóteo também, no capítulo 4, no versículo 2 e versículo 3, ele vai dizer que pregues a palavra, enche a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Verso 3: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ele vai dizer: insta tempo e fora de tempo, pregue a palavra. É preciso entender que vai chegar um tempo em que os homens não mais queirão ouvir a palavra de Deus, não mais se importarão com a sã doutrina. Por isso ele está dizendo ao povo dele, especificamente ao povo onde Josué estava determinado a levar esse povo para herdar a terra prometida, para tomar posse daquilo que o Senhor houvera prometido através de Abraão. Ele está dizendo: ei, não cesses de falar do livro dessa lei. Deus então era o Deus do povo hebreu. Deus então veio para os seus, como diz a palavra, mas os seus o rejeitaram. Nós sabemos então que havia uma promessa do Senhor para com esse povo. Deus era com eles em tudo que eles faziam. Quem tirou o povo do Egito foi o próprio Deus. Quem enviou as pragas no Egito foi o próprio Deus. Tudo isso para que Ele pudesse então tirar o seu povo e colocar o seu povo agora numa terra que mana leite e mel. E da mesma forma, Deus Senhor está dizendo ao povo de Josué, a Josué através do seu povo: ensina a palavra aos teus filhos. Ensina a palavra, pregue essa palavra. Irmãos, os maiores porta-vozes que pode haver da palavra de Deus somos nós, especificamente a você, pai de família, mãe de família. A palavra ela precisa ser ensinada na sua casa, no seu lar. A palavra precisa ter um lugar de destaque na sua casa, na sua família. Nós sabemos que em muito tempo o povo se preocupava em fazer o culto doméstico, em ensinar a palavra aos seus filhos, mas nós estamos percebendo que essa prática tem se perdido com o passar do tempo. As pessoas não se importam mais. Era comum então os pais pedir aos filhos durante a noite, ou no momento de dormir, ou no momento de acordar, e dizer: recita um verso bíblico para mim, fala aquilo que você aprendeu da palavra. E sentavam-se então à mesa e liam a palavra, tinham a palavra como referência para as suas vidas, faziam questão de propagar esse ensino, de divulgar essa lei de Deus. E hoje às vezes nós reclamamos: por que os filhos estão se desviando do Evangelho? Por que as pessoas estão se enveredando pelos mundos das drogas? Por que as pessoas estão recebendo com muita facilidade os conselhos do mundo? Será porque não têm ouvido pouco a palavra do Senhor?
Não compete ao pastor ensinar tão somente, mas primeiro o ensino ele tem que partir dos pais, ele tem que partir então daqueles que são os chefes de família, os chefes de casa. Nós precisamos ter um zelo para com essa palavra que é a lei do Senhor, e nessa lei ele diz que nós devemos meditar de dia e de noite. Meditar significa estudar, meditar significa guardar. O próprio Cristo, exortando o povo de Deus em Mateus 22, 29, ele vai dizer: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Em Oséias também, no capítulo 4, no versículo 6, ele também alerta ao seu povo, porque o povo perecia por falta de conhecimento, e ele faz questão de dizer: porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento então da palavra que tem se esvaído com o passar do tempo. A própria palavra do Senhor em João capítulo 5, no versículo 39, ele faz questão de dizer, o apóstolo João: ei, examinai pois as Escrituras, porque constais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de vós. Então ele diz: ei, pregue a palavra, pregue essa palavra, mas não só pregar a palavra, mas medita nessa palavra. Aprenda essa palavra, guarda essa palavra no teu coração, assim como diz o Salmo 119, guarda a palavra no meu coração para não pecar contra ti, no versículo 119, no versículo 11, é preciso guardar essa palavra em nosso coração, e ele está dizendo: ei, medita nessa palavra de dia e de noite, como diz também o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na minha lei, e nessa lei ele medita de dia e de noite. O prazer do salmista era meditar na lei, o prazer do salmista era viver conforme a palavra de Deus, o prazer do salmista era conhecer a palavra do Senhor. Conheçamos a palavra do Senhor e prossigamos em conhecer a palavra do Senhor. O apóstolo Pedro nos exorta a crescer em graça e em conhecimento, assim como ele diz em 2 Pedro no capítulo 3, no verso 18, devamos crescer em graça e em conhecimento. Ou seja, a primeira coisa, pregue a palavra. A segunda coisa, medita na palavra. A terceira coisa, obedeça a palavra de Deus. É preciso obedecer essa palavra. Nós sabemos que a palavra do Senhor, lá em Gênesis no capítulo 26, no versículo 5, nós sabemos então que o Senhor está falando ali a Isaac, e o Senhor falando a Isaac cita quem? Abraão. E ele diz: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Abraão guardou essa palavra. Nós podemos perceber que essa palavra é a nossa referência. Daniel, no capítulo 9, no versículo 2, assim, quando há de se completar os tempos da promessa que havia na Babilônia, e lá no versículo 2 ele estava lendo, a Bíblia diz que no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que o Senhor falara ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Ele estava examinando nos livros do profeta Jeremias, assim como o texto diz em Jeremias, no capítulo 25, no versículo 11, o texto sagrado diz o que? Jeremias 25, verso 11, ele diz: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei de Babilônia durante 70 anos. Como também está escrito em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 10, conhecemos bem o verso 11, mas no verso 10 ele diz: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Mostrando então que a palavra do Senhor estava se cumprindo, mostrando então que essa palavra é fiel e verdadeira, mostrando então que tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor há de se cumprir. E às vezes hoje ainda assim vivemos assustados, vendo aquilo que nós estamos vendo acontecer nos dias atuais, e ao mesmo tempo nós podemos perceber cada vez mais os crentes omissos a essa palavra, pessoas com medo daquilo que está acontecendo, pessoas com grande pavor daquilo que está acontecendo hoje, porque não estão observando a palavra.
Ao lermos na palavra do Senhor em Marcos capítulo 13, nós vamos ver que ele está dizendo exatamente aquilo que estará acontecendo nos dias atuais. Não só Marcos capítulo 13, como é sinótipo, como também no Evangelho de Mateus capítulo 24, como também conhecemos em Lucas capítulo 21, a palavra do Senhor está se cumprindo, o tempo do fim está próximo, mas às vezes nós achamos que essa história contada por talvez a nossa avó, ela não virá se cumprir em nossas vidas, mas o certo é que devemos estar instruídos na palavra, devemos obedecer essa palavra, para que nós possamos então ter aquilo que é de mais importante que um homem possa vir a ter: a prosperidade, o dinheiro. Com certeza na eternidade não vai nos prestar para nada. Já parou para pensar nisso? Não adianta ter 1 milhão quando partir desta vida, não adianta estar rodando no carro do ano, não adianta estar melhando na melhor mansão da sua cidade. Por certo, muitas vezes nós ficamos sem entender, mas o que Deus estava prometendo para esse povo, e principalmente aqui ele alerta no versículo 7, ele diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ele está dizendo: ei, ser forte e corajoso para quê? Para obedecer a palavra, para não se desviar da palavra nem de dia nem de noite, para não sair dos caminhos de Deus, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, ele está dizendo que é preciso ser forte, é preciso ter decisão. Você precisa decidir no seu coração de não pecar contra Deus, de obedecer ao decálogo do Senhor, que está lá em Êxodo capítulo 20, quando ele diz em primeiro lugar: não adorarás outros deuses, não servireis a outros deuses, não fazeis altar a outros deuses, não criais imagem, a imagem e semelhança do Deus de Israel, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está alertando o seu povo para que conheça essa palavra e viva essa palavra e cumpra as santas leis do Senhor. Porque nós podemos perceber que o povo hoje, às vezes quer ser crente, mas não quer ter compromisso com a palavra. Quer ser crente, mas não quer abrir mão da cervejinha do final de semana. Quer ser crente, mas não quer abrir mão de sair com os amigos para farra. Quer ser crente, mas não quer abrir mão de ir para a boate. Quer ser crente, mas não quer ter compromisso, não quer ter fidelidade no namoro, não quer ter fidelidade no casamento. Nós podemos observar então que as pessoas, por isso que ele está dizendo: ei, ser forte, é preciso ser forte, é preciso tomar decisão, é preciso ser corajoso, para que você possa obedecer essa palavra e viver conforme essa palavra. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando você diz que não pode, o mundo diz: quem falou que não pode? Pode. Quem vai nos condenar? O mundo diz que tudo é lícito. O apóstolo Paulo diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então ele vai dizer: obedeça essa palavra. Nós sabemos então que em 1 Samuel capítulo 15, por Saul não obedecer essa palavra, a Bíblia fala então que ele foi rejeitado como rei, rejeitado, e de certa forma ele tentou oferecer holocaustos a Deus, mas Samuel chega a dizer: o Senhor se agrada muito mais, no versículo 22 e 23, com que se obedeça a sua palavra, do que ofereça a ele sacrifícios que não lhe custam nada. Tem pessoas que têm feito sacrifícios de tolo perante a Deus. Não adianta fazer sacrifícios de tolo para com o Senhor. E ele diz, quando nele está escrito: então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ah, queridos, o que é prosperidade para muitos? Em Efésios capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo fala que muito mais importante do que as bênçãos que você adquire aqui na terra, são as bênçãos espirituais, são as bênçãos celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3. Ele fala que muito mais importante são as bênçãos espirituais. Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós sabemos então que quando se trata de bênçãos espirituais, o mundo jamais pode conseguir algo semelhante. Sabe por quê, meu amado? Nós estamos falando, quando se trata de bênção espiritual,
nas regiões celestiais, nós estamos falando de vida eterna com Deus. Nós estamos falando de uma alegria que não acaba. Nós estamos falando de uma habitação segura. Nós estamos falando que seremos servidos. Ali estaremos com os anjos sendo servidos pelo próprio Senhor. Por isso que as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ali onde nós estaremos, só haverá alegria, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá sofrimento. Assim diz a palavra do Senhor. Então, quando nós pensamos em prosperidade, nós precisamos entender que aqui Deus estava garantindo ao seu povo que daria a eles bênçãos espirituais, bênçãos sem medidas, bênçãos imensuráveis. Como falamos de amanhã, o apóstolo Paulo descrevendo ali em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele faz questão de dizer que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e lá ele ouviu palavras inefáveis, palavras que ele não pôde descrever, palavras que ele não estava autorizado a falar aquilo que ele ouviu ali. Por certo, nós sabemos da grande história desse homem, mas esse homem foi cuidado, abençoado por Deus. Quer bênção maior do que receber de Deus o Espírito Santo da promessa? Lucas capítulo 11, no verso 13, observe o texto sagrado. Ele diz o quê? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Não existe bênção maior do que receber de Deus o Espírito Santo do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos preocupados em fazer fortuna, nós estamos preocupados em juntar dinheiro, mas Ele está dizendo: ei, se você quer bênçãos, primeiro busque as bênçãos espirituais. Se você quer ter bênçãos, busque o Espírito Santo do Senhor, peça a Deus o Espírito Santo e Ele vai os conceder. Assim como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, no versículo 9, ele vai dizer que aquele que não tem o Espírito Santo não é de Deus. É preciso ter e receber o Espírito Santo de Deus. Ele está referindo a isso, assim como Lucas diz aqui no capítulo 11, Mateus também no capítulo 7, a partir do versículo 7, quando ele alerta e ele vai dizer: ei, pedir e vos dá, buscai e encontrarei, bater e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem pede abrir-se-lhe-á, quem bate abrir-se-lhe-á, sabendo então que Deus, porque aquele que... Calma lá. Então ele está dizendo: porque aquele que pede, pedir-se-vos-á, quem bate, abrir-se-lhe-á, pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, com certeza a porta será aberta, e receberá do Senhor, porque ele vai dizer: porque sendo os homens maus, se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Se o filho pedir peixe, lhe dará uma cobra? Aí ele diz: porque o Senhor, nós homens sendo maus, sabendo dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Então, se você pedir ao Senhor, Ele vai te dar o Espírito Santo da vida, Ele vai te dar o Espírito Santo da promessa, Ele vai te selar com o Espírito Santo, e aí você vai começar a entender quais são as bênçãos que o Senhor tem para você. Além de tudo, o apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, no versículo 2, ele vai falar acerca da graça. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. A graça e a paz do Senhor vos sejam multiplicados. O que significa isso para nós, irmãos? Graça, como nós falamos, é favor imerecido. Nós não merecíamos nada de Deus, mas o Senhor nos dá a sua graça. Imagine então você receber o perdão de Deus sobre os seus pecados. Ao invés de você receber chicote, ao invés de você receber condenação, você agora recebe o perdão de Deus. Você vê então os seus pecados sendo apagados, as suas falhas agora para Deus, Deus pega tudo e lança no mar do esquecimento. Então ele está dizendo aí: se você quer bênção, se você quer prosperidade, entenda e receba a abundante graça do Senhor sobre as nossas vidas. E é isso que Ele quer satisfazer a cada um de nós. Ele quer nos conceder essa graça, Ele quer nos fazer participantes da graça de Cristo. Ele quer então que nós venhamos viver de forma especial diante do Pai e diante do próprio Cristo. Em Atos dos Apóstolos,
quando nós pensamos em prosperidade, o mundo acredita que prosperidade é juntar dinheiro. Para o mundo, prosperidade é ter em abundância. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo 35, o próprio Cristo, no final do versículo, ele vai dizer o que? É muito melhor dar do que receber. Em algumas versões ele vai dizer, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nós percebemos então que prosperidade, irmãos, é ser livre para abençoar, é ter condição de abençoar o irmão, é ter condição de estender a mão àqueles que estão necessitados, é poder ajudar aqueles que necessitam, enquanto que o mundo quer ajuntar dinheiro, enquanto que o mundo quer ter em abundância. Aqueles que estão em Cristo entendem então que prosperidade é muito mais dar do que receber. Não adianta juntar tesouros, é preciso dar. Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20, ele faz questão de dizer que não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Nós observamos então que prosperidade para Deus é totalmente o oposto daquilo que é pregado, é totalmente o oposto daquilo que nós estamos vendo aqui. E nós percebemos então que o Senhor dá essa palavra a Josué, porque o Senhor tinha planos para o seu povo, o Senhor tinha promessas para o seu povo. Da mesma forma que o Senhor tem promessas para as nossas vidas, da mesma forma que o Senhor continua cuidando dos teus filhos ainda hoje, que por mais que tenham se passado mais de 3.000 anos, o Senhor continua a cuidar do seu povo, o Senhor continua a nortear o seu povo, o Senhor continua a convidar o seu povo para meditar nessa palavra, para ler, para pregar essa palavra, porque Ele diz: ei, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Ele está dizendo: pregue a palavra, medite na palavra. Meditar é aprender a palavra, obedeça essa palavra, e só assim aqueles que estão em Cristo entenderão o que é prosperidade. Prosperidade é ter o Espírito Santo, prosperidade é aprender a dar muito mais do que receber. Prosperidade não é acumular tesouros na terra, prosperidade é poder receber do Senhor as bênçãos celestiais de Deus. Isso é prosperidade. Irmãos, muitas pessoas estão vivendo situações difíceis porque colocaram a sua confiança no dinheiro, colocaram a sua confiança no emprego, colocaram a sua confiança no seu patrimônio, colocaram a sua confiança nos amigos, colocaram a sua confiança talvez no seu pai, na sua mãe. Mas eu quero dizer para você, se você quer ser próspero, se você quer receber as bênçãos celestiais do Senhor, você precisa aprender a colocar a sua confiança em Deus, você precisa depositar a sua esperança no Senhor, você precisa guardar essa palavra, a palavra do Senhor no seu coração, você precisa meditar nessa palavra, você precisa viver segundo os preceitos dessa palavra. E muitas vezes viver segundo os preceitos dessa palavra é como diz o texto no versículo 7, é ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso porque o mundo diz que tudo pode, mas você diz: ei, eu não posso todas as coisas, eu não posso simplesmente errar e achar que nada vai acontecer, eu não posso errar e achar que eu não serei punido pelos meus erros, eu não posso errar, continuar errante pelo mundo, sem entender que um dia eu hei de prestar contas a esse Deus, por tudo aquilo que eu tenho feito na minha vida. E é exatamente isso que o Senhor nos convida a fazer, porque às vezes nós temos vivido a nossa vida sem termos que dar satisfação a ninguém, sem termos que nos preocupar com aquilo que acontece à nossa volta, mas o certo é que vai chegar um dia, vai chegar um momento em que o Senhor virá e nós teremos que prestar conta de tudo aquilo que nós temos feito a Ele. E aí, aonde você tem colocado a sua confiança? Aonde você tem colocado a sua esperança? Aqueles que colocaram a sua esperança na medicina, muitos já morreram.
Aqueles que colocaram a sua esperança de cura nos remédios, muitos já morreram. Aqueles que colocaram a sua esperança então nos governantes, todos os dias são esbofeteados, porque percebem então que aqueles que deveriam governar pelo povo e para o povo, cada vez se tornam mais mesquinhos e avarentos, e ao invés de governar para o povo e pelo povo, têm governado para si próprios, têm tentado acumular tesouros, aonde a traça e a ferrugem irão correr, e se esquece então que o mais importante é depositar a sua confiança em Deus, é viver segundo a palavra e os preceitos do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta simples. Talvez você está em casa, talvez você está aqui na casa do Senhor hoje, e se você já depositou a sua esperança em Deus, você quer ser próspero? Se você quiser ser próspero, só há um caminho, só há uma solução: depositar a sua confiança em Deus, depositar a sua esperança em Deus, entender que tudo aquilo que você tem e possui é porque Deus assim tem te abençoado, é porque Deus assim tem satisfeito os desejos do teu coração. Nunca é tarde para tomar uma decisão de seguir ao lado do caminho do Senhor, nunca é tarde. Tem alguém que gostaria de tomar essa decisão aqui hoje à noite? Se tiver, eu quero orar por você. Basta levantar sua mão. Tem alguém que gostaria? Você tem um tempo para pensar. Quero convidar nosso irmão Mateus. Enquanto isso, você tem um tempo, uma oportunidade para depositar a sua esperança, a sua confiança em Deus. Se você quiser, quero convidá-lo, aí onde você está, levantar as suas mãos, e eu quero orar por você. E você que está assistindo aí por essa live, eu quero que você deixe uma mensagem aí para nós, e nós iremos, assim que ler essa mensagem, retornar, ligar para você, deixe um telefone, e nós iremos orar por você aí na sua casa, e sermos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Se você quer ser próspero, só há um caminho: Jesus. Só há um caminho: viver segundo a palavra de Deus, obedecer os preceitos e as ordenanças do Senhor. Aleluias, glória ao Senhor. Então, se você quer ser bem sucedido, ser próspero, como diz o texto, é muito claro, ele diz: não cesses de falar do livro da lei, mas antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e aí verás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido. Talvez você que está me ouvindo já esteja afastado do Evangelho há um bom tempo, talvez se perguntando por que essa ausência toda, tentando encontrar respostas aí por onde você tem andado, respostas acerca da vida, respostas que só o Senhor pode nos dar. Talvez você esteja se perguntando por que alguns têm tanto e outros têm pouco, mas às vezes nós costumamos nos enganar, e aqueles que julgamos nada têm, são os que mais possuem, e aqueles que possuem ao Senhor como seu abrigo, como foi cantado, como seu refúgio, como seu libertador, como seu socorro, são aqueles que de fato são prósperos, são aqueles que de fato são bem-sucedidos, são aqueles que gostam das bênçãos celestiais nas regiões espirituais. Então, se você quer tomar uma decisão, eu quero convidar simplesmente você a levantar uma das suas mãos, e eu quero orar por você. Tem alguém que gostaria? Se você quiser, tome uma decisão com o Senhor. Tem alguém? Não os havendo, eu quero agradecer a você que está aqui nessa noite. Quero agradecer a você que veio ouvir a palavra do Senhor, que aproveitou esse momento para poder buscar a presença do Senhor, a face do Senhor, que resolveu então tomar uma decisão de, nesse momento que nós temos passado, de poder buscar a casa do Pai como um auxílio, como um socorro, como um refúgio para você. Então não cesses de pregar essa palavra, não cesses de viver segundo essa palavra, porque com certeza você verá prosperar o teu caminho. E eu quero convidar os amados que estão em casa, que venham para o culto da quinta-feira, que venham para o culto do domingo pela manhã. Com certeza essa semana teremos novidades em relação aos horários, mas por enquanto está sendo nesses horários, assim como determina a lei, assim como determina as nossas autoridades. Vamos colocar de pé? Vamos
orar encerrando ao Senhor esse momento que nós tivemos aqui. E eu desafio a você para estar na quinta-feira. Venha louvar ao Senhor, venha agradecer ao Senhor. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça salvadora do nosso Cristo e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos filhos e filhas do Senhor, seja com todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, o nosso Salvador. E todos digam amém. Deus abençoe a todos, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar